Para você entender a vida de Esther e o momento em que ela estava vivendo, nesse texto que nós vamos ler, era um momento muito especial pelo propósito, mas muito difícil pelo processo que ela passaria. Existem momentos da nossa vida em que nós passamos por momentos especiais pelo propósito, mas muito difícil pelo processo que nós temos que atravessar. E Esther, para você entender, foi aqui que eu escolhi o nome da minha filha, né, Hadassah, porque Esther é um nome persa, né, para Hadassah, e que tem o mesmo significado. Então, o livro de Esther, ele relata a história de uma rainha, mas que não nasceu rainha, né? Ela nasceu como uma escrava. Ela era órfã. E quando a rainha Vasti se negou a estar na presença do rei, ele tinha feito uma grande festa, né? E no meio da festa, ele fala assim: vai lá, chama a minha rainha, né? Que era Vasti, que era uma mulher muito bonita, porque ele queria apresentar, ele queria mostrar a esposa linda que ele tinha, ele queria, né, que todos do reino vissem quem era ela, com quem ele era casado, e ele mandou chamar a sua esposa. E ela simplesmente, ela nega, ela fala: não, eu não vou. E isso ficou muito feio para o rei Assuero, porque todo o povo viu a atitude que a sua rainha tinha tido. E a partir dali, eu acho que aconteceu um movimento feminista, se ele não tivesse tomado uma precaução. O que acontece? Foi muito vergonhoso ela se negar, não vir ao chamado do rei. Então ele teve que dar uma sentença na frente de todos, para que todo o reino soubesse que as mulheres não poderiam ter aquele tipo de atitude, e nem ele iria aceitar isso. Então o que ele fez? Ele destituiu Vasti da sua posição de rainha. Ele tirou ela da posição de rainha, devolveu ela. E depois disso, então tinha que ser escolhida no reinado uma nova mulher, uma mulher que assumiria o trono junto com Assuero. E aí começa então toda a busca em Suzã. E eles começam a divulgar: toda mulher virgem de tal idade, tal, se apresenta. E eles saíram no meio do reino e mandava tudo para o harém. E lá no harém elas tomavam os banhos de ervas e tudo. E começava o tratamento, né, de rainha, para que elas pudessem assumir. E elas eram apresentadas ao rei, até que ele escolheria uma delas. Então foi assim que Esther foi escolhida rainha. E foi assim que Vasti foi destituída da posição de rainha. A primeira coisa que eu queria que você já entendesse nessa palavra foi aquilo que nós entendemos com a vida de Vasti. Nós desprezamos, nós perdemos tudo que nós desprezamos na vida. Nós sofremos em todas as áreas que nós negligenciamos, só para você entender. Só para você parar para pensar. Vasti, ela desprezou a posição dela e o que exigia dela. Porque toda posição que você ocupa tem as exigências do cargo, da posição que você ocupa. Você, como mãe, tem as exigências de mãe, como esposa tem as exigências de esposa, como pastora eu tenho as exigências de pastora, como filha eu tenho as exigências. Todos nós temos exigências dentro de cada posição que nós ocupamos na nossa vida, e nós ocupamos muitas posições ao mesmo tempo. Só que eu queria que a primeira coisa que você parasse para pensar comigo é que nós perdemos tudo aquilo que nós desprezamos.
E Vasti perdeu a posição de rainha, porque na verdade ela desprezou naquele momento a posição que tinha. Quando nós negligenciamos alguma coisa, nós sofremos nessa área. Só para você entender, e se tem alguma área que você sofre, eu queria que você revesse isso. Nós temos aqui enfermeiras. Por exemplo, se você negligencia a tua saúde, come mal, dorme mal, veste mal, não faz atividade física, tem uma vida de negligência, de desprezo numa vida saudável, vai chegar um momento que ela vai pedir as contas. E ela vai cobrar de você, né? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente despreza, que nós não valorizamos, nós sofremos com o tempo nessa área. Então, pense muito bem naquilo que dói na tua vida. Se em algum momento você não desprezou, e retome as coisas, valorize, para que a gente não venha perder, porque nós podemos perder aquilo que nós desprezamos. Um exemplo disso é Esaú. Ele desprezou a primogenitura quando ele negociou por um prato de lentilhas a primogenitura dele. Naquele momento ele desprezou isso. Isso lhe fez muita falta em toda a vida. Por quê? Porque às vezes nós colocamos os nossos olhos no futuro, ou no caso dele, ele colocou os olhos na fome que ele estava no momento e negociou. E ele diz assim: do que me serve essa primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Foi isso que ele disse. Então, quando nós não calculamos bem o impacto das nossas decisões, esse impacto ele vai doer muito no futuro na nossa vida. Então, a lição que nós tomamos aqui de Vasti foi não calcular o impacto de uma decisão no presente, desprezar algo que lhe custou muito caro, não tratar com importância aquilo que Deus coloca na nossa vida, na nossa mão neste momento. E aí então a estrangeira, né, Esther, ela se torna rainha. Mas o povo judeu, eles tinham um forte inimigo que era chamado de Amã ou Ramã. Este grande inimigo do povo judeu, ele era um dos bambambam na época, um ministro. E ele chega diante do rei e ele diz assim: Assuero, o povo judeu, eles não se curvam. E eles são um povo rico. E eles estão crescendo aqui na Pérsia. Se nós não fizermos alguma coisa, eles podem nos prejudicar no futuro. Então o rei Assuero pergunta assim: e o que pode ser feito? Nisso já a rainha Esther já estava casada. Ele diz assim: olha, nós podemos, eu tenho uma estratégia de declarar um dia em que nós podemos matar os judeus, exterminar com a raça deles e pegar as posses deles. Além da gente matar um povo que não se curva diante de você, e que na verdade a raiva dele era porque os judeus não se curvavam diante dele, de Amã, ele falou: nós podemos ainda enriquecer ainda mais o seu reino. Então Assuero arranca o anel e dá na mão de Amã, porque o anel era um carimbo. E aquilo representava a autoridade, aquilo representava a assinatura do rei. E assim foi feito, dessa maneira, decretado o dia em que poderiam matar todos os judeus e tomar as suas posses. E isso se espalha por toda Suzã. E aí então, lembra?
Esther era Hadassa, que era judia. O nome Esther era para que não entendesse que ela era judia. Quando eles foram procurar as rainhas por orientação do seu tio primo, ele disse assim: olha, diz que o seu nome é Esther, que é o mesmo significado do seu nome judeu, mas se você disser que você é Hadassa, ele já vai saber que você é estrangeira. Então, ela também era judia. Nesse decreto, ela também poderia morrer. Só para você entender um pouquinho, agora a gente pode entrar em capítulo 4, do versículo 13 ao 17, que diz assim: então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e o livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe, não foi para este tempo que você foi elevada como rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. E as minhas servas também, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então foi Mordecai, se foi Mordecai, e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Aqui nesse contexto, ele manda um recado para ela. E é dentro disso que eu queria que você entendesse a mensagem que Deus colocou no meu coração. Estava tendo decreto, isso ia acontecer. Então Mordecai manda um recado para ela e fala assim: olha, se você não fizer alguma coisa, com certeza Deus vai levantar o nosso socorro de algum lugar. Eu só quero que você pense em uma coisa, Esther. Se não foi para esse tempo, se não foi para esse momento, se não foi para essa ocasião que o Senhor te colocou como rainha e você está onde você está. O que ele estava querendo dizer para ela é que existia um propósito para cada vida. Em algum momento da nossa vida, nós somos obrigados a florescer. Quando a palavra diz florescer, você sabe o esforço que uma flor para romper precisa fazer? Porque ela está dentro de folhas, ela está ali guardada, presa. Você já tentou abrir um botão de rosa e tirar as pétalas sem rebentar ele? Quando ele está totalmente fechado, você não consegue. A flor, a rosa, para romper e para florescer, ela tem que fazer um grande esforço. Assim como uma criança também tem que fazer um grande esforço para nascer, para romper com a bolsa. E aqui esse texto, ele fala exatamente isso. Será que não é tempo de você sair do casulo? Será que não é tempo de você sair para fora? Será que não é tempo de você desencadear os teus talentos? É tempo de você desencadear o propósito que Deus tem na tua vida? E quando nós vivemos esse tempo, para você entender um pouquinho o contexto com a sua história, há uma expulsão. Existe um fator que faz nascer uma flor. Existe uma força que faz ela desabrochar. Ela não escolhe desabrochar. Ela é forçada a desabrochar. A criança não escolhe nascer.
A criança é forçada a romper. Eu quero que você entenda que existe um tempo na sua vida que você é expulsa para alguma coisa. Existe um tempo na sua vida em que você é expulsa para um propósito. Existe um tempo na sua vida que Deus deixa você não romper. Ele até permite você ficar ali daquele jeito. Mas existe um tempo na nossa vida em que o Senhor fala assim: será que não foi para este momento que eu te preparei? Será que não foi para este momento que eu coloquei dentro de você aquilo que você tem? Todo o talento que você tem? Já no meio dessa palavra, independente da igreja que você frequenta, é claro que se isso não tiver nenhum problema com a igreja que você frequenta, eu quero dizer para você uma coisa. Enquanto eu estava ali, eu até mandei um áudio para alguns grupos da igreja, para líderes. E eu disse assim: olha, Wagner, eu quero que você levante mulheres e que, se possível for, você dê treinamento para essas mulheres. Porque a partir do próximo culto, eu quero também mulheres no estacionamento, como é nos cultos, mulheres de colete, lá fazendo o estacionamento andar. Eu mandei um recado para o Rafael da mídia. Eu falei: Rafael, eu quero que você coloque mulheres na mídia, mulheres na câmera. Eu quero que você ensine mulheres a mexer naquelas luzes. Eu quero que você ensine, já tem a Gabi lá em cima trabalhando, mas eu quero que você ensine as mulheres. Porque as mulheres, eu quero mulheres aqui. Se você toca algum instrumento, independente da igreja que você frequenta, nós vamos ter mulheres tocando bateria, nós vamos ter mulheres como técnico de som. Viu, filho? Eu quero que você procure mulheres, porque nós também somos capazes. Sabe por quê? Não foi talvez para esse tempo que Deus te preparou? Eu dei essa palavra para o Rafael Vedovato quando ele veio para a nossa igreja, porque ele veio como evangelista, bem no meio da pandemia, e ele entende de toda essa parafernália de igreja online. E eu falei para ele assim, eu estava passando por ele, e aí o Espírito Santo falou assim para mim: fala para ele que foi para esse tempo da igreja online que eu trouxe ele para a Central do Avivamento. A expansão da Central do Avivamento online vai acontecer por causa da vida dele. Tudo que ele entende de câmera, tudo que ele entende de luz, tudo que ele entende de pessoas, tudo aquilo que ele entende de gerenciar pessoas, tudo isso eu plantei dentro dele e foi para esse tempo. Eu quero que você pare para pensar se não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui. Eu quero te convocar para esse grande trabalho, dessa grande obra que Deus vai fazer na vida dessas mulheres nessa cidade. Eu quero que você saiba que é para esse tempo. Nós vamos romper, e não estou falando de denominação não, eu estou falando de mulheres trabalhando, eu estou falando de mulheres fazendo a diferença nessa cidade, eu estou falando de ônibus parar aqui na frente, trazendo mulheres de outras cidades para ficar num culto e ser abençoada nessa igreja. E eu quero que você saiba e pergunte não para mim, pergunta para o Espírito Santo: será que não foi para esse tempo que Deus te preparou? Pastor, o que eu posso fazer? Minha filha, tem tanta coisa que você pode fazer. Tem tanta coisa. Nós precisamos de gente no voluntariado, nós precisamos de gente na recepção, nós precisamos de gente no diaconato, nós precisamos de pessoas convocando pessoas, nós precisamos de evangelistas, de mulheres evangelizando, buscando, trazendo. Nós precisamos de tanta coisa. Qual é o hall teu de influência? O que você pode influenciar? Quais são as amigas tuas perdidas? Nós podemos. Você pode. Eu quero que você saiba que para esse tempo o Senhor plantou talentos dentro de você. Para esse tempo, o Senhor plantou um sonho dentro de você. Para esse tempo, Deus te capacitou para alguma coisa.
E quando esse tempo chega, você é expulsa. Só que ser expulsa não é fácil. Ser apertada para você ser lançada não é fácil. Por quê? Porque o casulo da flor ali é o conforto. Você não tem que romper nada. Você fica ali. Mas Deus, Ele te preparou para este tempo. Tudo que você viveu, a família que você nasceu, as dificuldades que você... Você sabia que você carrega uma unção? Você sabia que Deus cravou uma unção na tua vida? E que essa unção talvez não seja a unção que está na vida da pessoa que está do teu lado? Você sabia? Você sabia quando a Bíblia diz assim, que nós somos cartas lidas por homens, escritas pela mão de Deus e lidas por homens? Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer que a sua vida, o seu corpo, a sua história, foi o papel que foi cravado uma mensagem. E a tua mensagem, talvez ela é diferente da minha. E eu carrego uma mensagem e uma unção, mas você também carrega uma mensagem e uma unção. Só para você entender, eu vou usar o exemplo dela, ela é da Mari. A Mari é coach. E a Mari é tímida. E aí um dia ela chegou em mim e falou assim: pastora, eu vou me colocar à disposição. E quando você achar que eu posso ajudar com o meu trabalho algumas pessoas, você que não tem condição financeira para fazer, né, o tratamento, você pode contar comigo. Eu vou te dar algumas sessões e você distribui com as ovelhas que você precisa. E isso foi para esse tempo que Deus preparou ela. Só que assim, só para você entender, eu não sei como que é a mente de um tímido. Eu não sou tímida. Entende? Eu não sei como funciona a mente de uma pessoa recatadinha, quietinha. Eu não tenho essa mensagem na minha vida, porque eu sou outro histórico. Eu sou uma pessoa que eu tive que romper, eu tive que rasgar no dente as coisas para acontecer. Eu fui para o Japão nova, eu fiquei sozinha e eu tive que me redesenhar naquele país, aprender uma língua que eu nunca tinha ouvido falar, uma escrita que não é o alfabeto romano. Eu tive que me reinventar, eu tive que rasgar no dente muita coisa na minha vida. Não deu para eu ser tímida, não deu para eu ser fraquinha, recatada, não deu para ser. Talvez eu gostaria que fosse. E aí eu fiquei assim, aguerrida. Eu fiquei um bicho louco que se solta, sai correndo, rasgando, pulando. Eu sei como funciona a minha mente. Eu sei como vencer os desafios da minha personalidade. Eu sei qual é a mensagem que Deus tratou no meu temperamento, na minha vida. Entende? E eu tenho uma unção para fazer isso. Então, pessoas que têm essa dificuldade, eu consigo falar para ela: não, você vai, porque isso e tal, e eu profetizo e eu declaro, e se ela não vir, um garro na mão dela e sai arrastando ela, e ela vai. Mas essa é a unção que está na minha vida. A unção que está na vida da Mari é diferente. Só que existem pessoas que precisavam vencer a timidez, que precisavam entender o seu valor, e que também florescia com toda a timidez que tinha, toda recatada, toda meiga, toda falando mansinho, igual a pastora Aline aqui no último, que eu olhei e falei: gente, tão lindo isso.
não sei se é assim, Jesus. Também não tem problema. Eu entendo, cada um tem o seu jeito. Mas só para você entender o que aconteceu. A Mari atendeu pessoas e sabe o que aconteceu? Ela destravou pessoas. Sabe por quê? Porque a unção que está na vida dela, que ela conquistou, batalhando nos processos, vencendo os processos dela, ela tem autoridade para ministrar aquilo sobre a vida de outras pessoas. Eu quero que você entenda tudo que você passa, tudo que você vive, os processos que você vive, aquilo que você teve que vencer, aquilo que você teve que rasgar no dente, aquilo que você teve que enfrentar, aquilo que você teve que se reinventar, o perdão que você teve que dar. Tudo isso gravou uma mensagem na tua vida. E se você venceu isso, você tem algo a declarar sobre a vida de pessoas. Você tem uma unção que você precisa colocar na vida de pessoas. E eu te pergunto, não foi para esse tempo que o Senhor te chamou para uma grande obra nessa cidade e região? Chegou o tempo de florescer. Chegou o tempo de pôr para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. Chegou o tempo de fluir. Chegou o tempo de vencer, de entregar. Chegou o tempo de influenciar. Tem pessoas esperando o teu testemunho para ser liberta. Tem pessoas esperando você ministrar a unção dos teus processos que você venceu para vencer. Isso é seu. É aquilo que Deus escreveu na tua história. É aquilo que Deus entregou na tua mão. É os processos que você venceu. Ou você acha que tudo que você viveu foi só para sofrer? Você acha que foi só para sofrer? Você acha que Deus senta na nuvem e fica dando risada da tua cara? Daquilo que você está passando, que você passou e daquilo que você está terminando de passar? Não. Quando Deus olhava para a minha história, e eu com 17 anos no Japão, enfrentando tudo aquilo, depois de uns 5 anos com depressão, que eu fiquei 10 anos lá, tentativas de tirar minha vida, Deus não estava sentado numa nuvem olhando e falando, estou gostando de ver ela se lascar. Não, Deus falava assim para mim, filha, estou cravando uma mensagem na tua vida. Eu estou te fazendo forte. Depois que você se levantar daquilo que você vai se levantar, nada mais vai te parar. E aquilo que você recebeu de mim nesse processo, você vai dizer assim, receba de graça. Você também vai conseguir. Eu passei, você também vai passar. Eu venci, você também vai vencer. O Senhor não estava olhando aquele dia que eu estava passando. O Senhor estava vendo esse dia aqui, Esse dia, eu quero que você saiba que o Senhor, Ele está botando os olhos, não é na tua dor, no teu processo, não. Ele está botando os olhos no dia que Ele diz assim, é naquele dia lá, no dia que você está fluindo, no dia que você se torna um libertador, no dia que você despedaça o jugo na vida de pessoas. Por que eu posso fazer isso? Porque você teve autoridade no teu processo, porque você venceu todo ele, e porque você arrancou toda a legalidade da mão do diabo. E ele não tem do que te acusar mais. Quem está me entendendo? Deus já plantou em você. É muito difícil o tempo em que Deus está trabalhando na nossa vida. Você acha que foi fácil quando Esther ouviu da boca? Não foi para esse tempo que Deus te preparou? Interessante que esse tempo que Deus preparou para ela não foi para ser madame, apesar de na época estar sendo madame.
Deus não tinha preparado ela para botar uma coroa na cabeça dela e sentar lá em cima de um trono e dizer assim: olha lá minha filha, que linda. Não foi para isso. Não foi para encher ela de roupa de marca. Não foi para dar um carro bom para ela. Não foi para ela ser uma das mulheres mais bonitas do reino. Não foi para isso. Não foi para esse tempo que Deus preparou ela. Não foi para ela ter uma vida de vaidade. Não foi para ela ficar mostrando o corpo. Não foi para ela se prostituir. Não foi para ela postar uma foto das curvas ou da plástica nova que ela fez no Facebook. Não foi para nada disso que o Senhor preparou ela. Só que quando a gente escuta isso de Deus, fica apertado para o nosso lado. Porque o tempo que Deus disse que tinha preparado para ela era um tempo difícil, era uma situação difícil. Quantas coisas difíceis você passa? Quantos processos difíceis você passa? Como é difícil entender os maus momentos da vida. Você acha que ela estava vivendo um bom momento? Ela estava até antes de Deus dizer para ela: agora eu vou te expulsar para aquilo que eu tenho para a tua vida. Até aquele momento. Eu quero que você saiba que não foi o diabo. Foi a expulsão de Deus. Foi Deus te florescendo. Foi Deus tirando toda a casca e falando assim: essa aqui não é minha filha. Não foi para isso que eu formei ela. Não é esse destino profético que eu tenho para ela. É para outras coisas. E agora ela vai ser expulsa para aquilo que Deus tem para ela. Quando você é expulsa, você tem que... Não é unção que faz a diferença nesse dia. Quando você é expulsa, não é poder que faz a diferença nesse dia. Quando você é expulsa, é decisão. É você decidir viver aquilo que Deus tem para você. É você decidir o propósito, agarrar o propósito que Deus tem para você. É você se colocar no lugar daquilo que Deus tem para a tua vida. Não fugir, não murmurar, não questionar. Toda a história de Esther dava total condição para ela viver aquele momento. E a escola não foi boa não, tá? Os pais mortos, escrava, órfã, criada pelos outros, usando roupa, se me dão eu uso, calçado não tinha número, era o que dava para usar. Quem conhece esse tipo de situação? Não tem a roupa que quer, tem a roupa que ganha. Não come o que quer, come o que ganha. Não faz o que quer, faz o que dá. Não vai aonde quer, vai quando dá. A vida de Esther não foi diferente não, gente. E o Senhor chega para ela e diz assim: Esther, agora é hora de você entender o propósito. O Senhor manda te dizer nessa noite: agora é hora de você entender. Aqui você veio. Agora é hora de você entender qual é o propósito que eu tenho na sua vida. Agora é hora de você entender o porquê da sua formatação. É tempo de sair para fora. É tempo de sair para fora. É tempo de viver o propósito. Não é tempo de receber. Às vezes nós vivemos uma vida de receber de Deus. Eu quero receber de Deus. Mas chega um tempo que Deus fala assim: agora é tempo de você fluir. Vamos fluir, Esther. Vamos para o propósito. Vamos, Esther, você tem que decidir isso. Nós somos colocados em lugares da nossa vida, em posições, que aquele que colocou pode pedir de volta. Que aquele que deu pode pedir de volta.
E Esther foi colocada numa situação em que Deus a permitiu estar. Lembra que você perde tudo que não valoriza? Ela viveu a mesma situação, só que agora com Deus que Vasti viveu. Interessante que quando Deus pediu para ela, Ele pediu para que ela intercedesse pelo povo. Você sabe o que isso significa? Significa que ela ia botar a cabeça dela a prêmio, porque ele não sabia que ela era estrangeira. E outra coisa, a rainha não podia ir na presença do rei sem ser chamada. Só que na agenda do rei não estava ir aos aposentos dela, porque ele vivia nos aposentos e ele chamava ela para o aposento, ou ele ia no aposento dela. Não era o dia que queria, era o dia que o rei ia. Não estava na agenda do rei. Ela interceder pelo povo era botar a cabeça dela a prêmio. Só que o que eu quero que você entenda, que aquele que te dá tem o direito de pedir de volta. E ela entendeu isso. Ela diz assim: se eu perecer, eu pereci, mas eu vou. E o que acontece? Ela chega, coloca todo o povo para jejuar, e ela entra no corredor. Se o rei não estendesse o cetro, ela passaria pela mesma situação que Vasti passou. Também desobediência. A outra não veio quando foi chamada, e a outra veio sem ser chamada. Só que Esther entendeu que nós perdemos tudo aquilo que nós não valorizamos. E naquele momento, ela valorizou o relacionamento com Deus. Ela entendeu o propósito dela. Então ele entra e agora vem no coração do rei: o que eu faço? E ele vê ela linda, arrumada, estende o cetro para ela e diz diante de todo mundo, e fala assim: pede o que você quiser, até a metade do reino eu te dou. Ela foi sem ser chamada, mas ela foi dentro do propósito de Deus. Ela foi sem ser chamada, mas ela entendeu que Deus tinha cravado nela. Ela foi sem ser chamada, mas ela entendeu o porquê que Deus tinha feito e investido na vida dela até aquele momento. Deus tinha um propósito e ela estava disposta a viver o propósito, ainda que a cabeça dela fosse a prêmio. E sabe o que acontece? Ela não perdeu o reinado, porque ela valorizou Deus. Quando você valoriza Deus, você não precisa perder coisas. Quando você entende, você não precisa de circunstâncias. Você sabe para que serve circunstância na nossa vida? É uma cinta. Entendeu? Cinta. Pá, 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 pá. Circunstâncias é uma cinta na nossa vida, porque a gente não ouve o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala assim: poxa vida, eu tenho falado, eu tenho instruído, eu tenho chamado, mas não tem adiantado. Então, quando nós não queremos ouvir o Espírito Santo, as circunstâncias vêm falar com a gente. Aí a gente levanta os olhos e fala: Senhor, por que eu estou nessa situação? Porque eu estou passando por isso. Aí ele fala: ah, filha, que bom, estava esperando você perguntar, porque eu estava falando e você não estava ouvindo. Só que Esther entendeu isso. Ela não negociou os princípios e ela estava disposta a devolver para Deus tudo que Deus tinha dado para ela. A posição que Deus tinha dado para ela, ela estava disposta a devolver para Deus.
Você sabe por quê? Às vezes a gente sofre porque a gente pega o Isaac, igual Abraão, a promessa. Deus me deu o Isaac, Deus me deu o filho da promessa. Nós ficamos todos serelepe com o Isaac e não está mais nem aí para o Deus que fez a promessa e deu o Isaac. Aí nós obrigamos Deus a pedir o Isaac. Nós obrigamos Deus. Por quê? Porque aquele que deu tem o direito de pedir de volta. Só que quando nós entendemos o propósito de quem Deus é na nossa vida, até que nada mais importa. Senhor, não me importa mais isso. O que me importa é o nosso relacionamento. Senhor, o que me importa é a tua vontade. Senhor, eu não me importo com a posição. Eu não me importo com isso. Eu me importo com aquilo que você acha de mim. Eu me importo daquilo que você quer viver comigo. O que me importa, Senhor, é a sua vontade. Eu não quero mais viver a minha vontade. Eu quero estar disposto a isso. Você é capaz de entregar a tua agenda para Deus? Essa foi uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim um dia. A minha agenda tão cheia de afazeres. E um dia, que eu sou estéril, né? Não sou mais, porque Deus operou um milagre. Mas eu era estéril, não podia ter filhos, nem eu e nem o Rodrigo, os dois eram estéreis. E quando Deus nos deu o nosso filho Paulo Rodrigo, eu passei uns 3 meses sem ir para a igreja, com medo de sereno, com medo de alguém falar e pegar saliva, e ele pegar sapinho, ele pegar doença, e aquela monte de neurose de mãe de primeira viagem. Um monte de medo. E aí eu falava, então, Deus, eu não vou por causa disso. Era lá no IP, nossa primeira igreja. Senhor, eu não vou por causa disso. Aí o Senhor falou assim para mim, você ama seu filho? Eu falei, amo. Ele falou, eu também amo os meus, que estão lá na igreja, precisando de cuidado. Aí eu já levantei minha orelha. É importante para você? Eu falei, é claro que é, Senhor. Doeu em você ter, né? Então, aqueles lá também. Aí eu falei, ele não está brincando não, está falando sério. Aí o Senhor um dia falou assim para mim, alguém sonhou que o Paulo Rodrigo morria e vieram me entregar esse sonho. Naquele dia eu chorei tanto porque eu lembrei do que Deus tinha falado comigo. Aí o Senhor falou assim para mim, você é capaz de trocar a tua agenda pela minha? Você é capaz de acordar no dia seguinte e deixar de fazer tudo aquilo que você programou para fazer, para você fazer o que eu programei para você fazer? Naquele dia eu tive um concerto com Deus. E eu louvo a Deus porque eu ainda fui capaz de ouvir a voz dele. Porque se eu não tivesse ouvido, a circunstância ia me fazer ouvir. Eu quero que você entenda. Se você é capaz de colocar à disposição de Deus tudo aquilo que Ele colocou dentro de você, você é capaz de tirar um pouco do teu dia e ligar para alguém, e falar com alguém, e ministrar sobre a vida de alguém. Você é capaz de pegar um pedacinho da sua noite e se levantar em oração por uma vida que chegou até você a informação de que ela não está bem. Você é capaz de trocar os teus planos pelos planos de Deus. Naquele dia, Esther estava sendo provada. Provada o que, pastora? Provada os princípios dela. No que ela estava sendo estabelecida.
Em cima do que ela estava sendo estabelecida? Em cima do que ela estava fundamentada? Porque o princípio, ele dá origem a todas as nossas atitudes. Você quer analisar uma pessoa? Você analisa a atitude dela e você começa a fazer o reverso. Aí você vai ver com base em que princípio que ela toma aquela atitude. Sabe quando a Bíblia fala que dos frutos se conhece a árvore? Das atitudes se conhece o princípio. Da onde vem? Então, Esther estava sendo provada para saber se ela valorizava mais uma posição ou se ela valorizava mais aquilo que Deus tinha plantado dentro dela. Se ela seria capaz de quebrar um princípio. Você sabe que quando a gente quebra um princípio, desencadeia um tempo muito ruim sobre a nossa vida. Nada que não possa ser revertido com pedido de perdão a Deus. Nada que não possa ser revertido com rever as nossas atitudes. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. Eu preguei só 1/3 da mensagem. Você cantou aquela assim: eu vejo o vento soprar, sua glória se manifestar. Foi isso que vocês cantaram? Não? Não? Dá para cantar essa? Hã? Vento soprar. Essa canção, ela vai ministrar sobre a sua vida. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele chamou você aqui hoje só para chamar um pouquinho a tua atenção. Sabe por quê? Porque antes de todas as coisas, antes do vento soprar na vida de Esther, antes de todas as coisas, Deus tinha um sonho para ela. Deus tinha um sonho com ela. E o sonho que Deus tinha para a vida dela é que ela fosse a intercessora para que não acontecesse tanta morte dos judeus. Os judeus, por vários momentos de toda a história bíblica, eles foram totalmente ameaçados, porque deles viria a linhagem de Jesus. Eu queria que você entendesse que você passou por situações porque você foi expulsa para o propósito. Pastora, o que é o propósito? O propósito foi a vontade soberana de Deus para a tua vida. Foi o motivo pelo qual Deus plantou em você todos os teus talentos. Inclusive foi o motivo pelo qual você atravessou todos os teus processos. Sabe por quê? Porque se Deus tem algo para uma mulher forte, a vida dela, meu filho, vai ser lenha. Lenha. Porque ela não tem como ser forte de outra maneira. Se Deus tem um propósito de uma pessoa sensível, a vida dela vai ser de muita dor. O processo dela vai ser de muita dor, para ela gerar a capacidade de sentir a dor alheia. E essa é outra capacitação. Tudo que Deus colocou na tua vida e todos os processos que você viveu, é tudo isso afunilado para um tempo aonde você vai florescer, aonde vai finalizar a mensagem que Deus cravou na tua vida. Porque depois de cravar essa mensagem e você vencer os processos, você se torna uma libertadora. Então o que você precisa entender? Que o propósito de Deus, para o propósito
e você fala assim, o meu filho, por exemplo, antes dele nascer, eu e o Rodrigo, falei para ele assim, nós vamos colocar o Paulo Rodrigo para fazer inglês cedo. Nós vamos começar a guardar um dinheiro por mês, porque assim que ele atingir uma maior idade, nós vamos mandar ele para seminário nos Estados Unidos, porque lá tem as pessoas mais visionárias e libertas do Evangelho. Nosso filho vai fazer teologia lá nos Estados Unidos. Você sabe o que é isso? Isso é um pai. O que um pai faz? Um pai tem um sonho para o filho. E aí o que o pai faz? Ele começa a direcionar o filho para viver o sonho. Quem está me entendendo? Ele dá um tapinha. Você acha que o Paulo Rodrigo vai gostar de largar toda a família aqui e morar lá nos Estados Unidos por um tempo para estudar? Você acha que ele vai querer isso? Não. Mas tem um propósito. Quando o pai tem um sonho para o filho, ele começa a direcionar o filho, para o filho viver o propósito, para o filho viver o sonho. Então eu quero dizer para você, os tapinhas que você recebe, é Deus te direcionando. Eu tenho um sonho para você, eu tenho um propósito na tua vida. Vai doer agora, mas lá na frente você vai saber que isso foi o melhor para a tua vida. Deus tem um sonho para você. Deus tem um propósito. Ele só está te conduzindo para isso. Ele só está te conduzindo para isso. Se entregue. Diga para Ele, eu estou aqui, Senhor. Entenda. Eu sinto teu vento soprar. Converse com o Senhor. A tua glória se manifestar. Tem o teu momento com Ele. Eu posso ver o teu poder. O propósito de Deus nunca é egoísta. Tomando conta do A finalidade lugar. dele é alcançar vidas. De braços propósito de abertos Deus estou. não foi te fazer madame. Coração O propósito de Deus não foi te fazer rainha. em teu altar. O propósito de Deus foi investir uma riqueza tão grande dentro de você, que não é a riqueza que está fora de você. Qual a riqueza, pastor? O Espírito Santo. Ele foi investido, colocado dentro de você, para você viver o propósito. De dentro pra fora, de dentro. Deus te deu condição financeira. Não é para você esbanjar, é para você financiar. Deus te deu influência com mulheres. Não é para você se envaidecer, é para você trazer elas para a presença de Deus. É para você cuidar de Eu pessoas. sinto teu vento soprar. Jesus, ele veio por causa de você, mas não foi só para você ter. Jesus, ele veio para você levar